todos. A Andréia está aqui. Vamos já fazer o discurso de abertura, dar início. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao evento da Comissão de Direito Suplementar aqui da OAB de Campinas. Hoje teremos a honra e a felicidade de receber o Dr. Sérgio Barroso de Mello para debater sobre os impactos da Covid no mercado de seguro. O Dr. Sérgio, que é advogado, professor, sócio titular e fundador do Escritório de Advocacia Pelon Associados, formado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em Direito Privado pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduado em Direito de Seguro e Resseguro pela Universidade de Santiago de Compostela, Espanha, autor dos livros Arbitragem no Seguro e no Resseguro, bem como Contrato de Resseguro, ambos editados pela Funenseg. Também é autor de diversos artigos sobre seguros, resseguros e previdência complementar privada, publicadas em revistas especializadas no Brasil e no exterior. Membro da Academia Nacional de Seguros e Previdência, membro da Associação Paulista de Técnicos de Seguros, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, presidente do Grupo Nacional de Trabalho de Responsabilidade Civil da AIDA Brasil, representante brasileiro no Grupo Internacional de Trabalho de Resseguros da Associação Internacional de Direito do Seguro AIDA, com sede em Londres, vice-presidente mundial da Associação Internacional de Direito do Seguro da AIDA. Eu fiz uma pequena síntese do currículo do doutor e passo a palavra a você, doutor Sérgio. Bem, doutora Graziela Velasco, presidente da Comissão de Direito Securitário da OAB de Campinas, muitíssimo obrigado por esse ilustríssimo convite para falar de um tema tão precioso. Eu quero aqui também agradecer ao doutor Daniel Brickstein, presidente da Seccional Campinas da OAB, também formulo a ele o meu agradecimento por esse convite bastante honroso. Falar com vocês sobre seguro, para mim, é sempre uma paixão enorme que, às vezes, me faz divagar por diversas linhas do direito, mas também do passado, né? E com certeza, preparando perspectivas de futuro, né? Mas, bom, vamos conversar hoje sobre o seguro e a Covid-19, tema extremamente importante, muito valioso, para que a gente possa compreender, de um lado, o que o seguro pode fazer nessa pandemia e para que ela, naturalmente, tenha as suas consequências devidamente amparadas, e, de outro lado, compreender como todo o setor de seguros é impactado por ela, né? Eu vou abrir aqui para vocês, vou tentar compartilhar a tela, vamos ver se eu consigo fazer. Acho que sim. Bom, Graziela, você está vendo? A tela está compartilhada já? Está ok? Estou sim, está ok. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu queria fazer aqui um pensamento rápido para vocês, né? Dizer que os profissionais de seguros eles trabalham com a insegurança, com a impermanência, com o absurdo, com as trevas, mas também os profissionais de seguro trabalham com as maravilhas do ser e as maravilhas do mundo. É aqui que nós estamos. A gente enfrenta tudo isso todos os dias. Então, é importante entender que o profissional ligado a esse setor ele tem uma casca, ele tem uma blindagem que o faz, muitas vezes, necessariamente sair do problema para poder ter uma noção maior daquele momento que ele está passando, né? Eu poderia dizer a vocês que o nosso mercado de seguros, o setor de seguros em geral, quando a gente olha para essa pandemia, se a gente puder resumir em uma palavra, eu diria que é resiliência. Os seguradores eles promoveram enormes esforços na tentativa de compreender todo esse risco que veio com a pandemia da Covid-19, totalmente desconhecido e que veio como uma avalanche em cada país por todo o mundo, né? Seguradores, resseguradores, todos eles procuraram ter ali uma
profunda sensibilidade e aí uma certa empatia que fez com que houvesse toda uma diferença no trato do assunto, justamente por aquele pensamento inicial, né? O segurador ele é um profissional talhado para entender esse tipo de problema. Quais foram os efeitos imediatos que a pandemia trouxe ao setor de seguros? A gente percebeu algumas seguradoras suspendendo, nos primeiros momentos, os cancelamentos automáticos de cobertura por falta de pagamento de prêmio. E isso foi uma medida econômica muito valiosa, porque havia ali uma insegurança enorme sobre o que ocorreria nas próximas semanas, nos próximos meses. Então, os seguradores procuraram prorrogar os prazos de quitação, inclusive dos prêmios parcelados, e, com isso, conseguiram aliviar financeiramente a vida ali de muitos segurados. Praticamente todas as seguradoras garantiram cobertura nos seguros de pessoas, viagem, saúde, e, inclusive, foram praticamente todas elas reembolsadas pelos seus resseguradores naqueles contratos que tinham resseguro. Nos seguros de propriedade, nós percebemos um impactante registro de gastos de sinistros pelos seguradores com o reembolso de despesas de salvamento e contenção. Houve, no início da pandemia, uma necessidade de alterar muitas operações, de criar um nível maior de segurança, e isso fez com que tivesse ali um gasto bastante elevado. Aliás, a semana passada saiu uma sentença trabalhista no interior de Goiás, envolvendo a JBS, uma decisão determinando o pagamento de R$20 milhões por dano moral coletivo, em razão da JBS, segundo a sentença, não ter feito alterações suficientes para promover operações mais seguras aos seus empregados, o que acarretou, durante o ano passado, uma série de contaminações naquela empresa. Então, as que fizeram, tiveram, e naturalmente tinham um contrato de seguro, tiveram a cobertura honrada pelos seguradores. Da mesma forma, nos seguros de propriedade, a gente percebeu um aumento muito grande ali nos custos de transportes extraordinários. Foi preciso readaptar os transportes para os seus empregados, horas extras, despesas com descontaminação, medidas extraordinárias diversas para poder entender e trabalhar com o desconhecido. Tudo isso impactou muito ali a carteira chamada de seguros patrimoniais. Nós percebemos também um aumento muito elevado de consulta por parte de corretores e segurados aos seguradores em relação à extensão das coberturas, até para evitar negativas futuras. Então, os segurados empresariais, por exemplo, os segurados de médio e grandes riscos, formularam muitos pedidos de prorrogação antecipada de cobertura. Não só uma prorrogação antecipada, mas esta prorrogação com a inserção bastante clara da cobertura para as consequências da Covid-19 e, consequentemente, da pandemia. Doutor Sérgio, só um minutinho para dar a palavra para o nosso presidente, o doutor Daniel. Opa, claro, é um prazer, doutor Daniel. Oi. Tudo bom, doutor Sérgio? Graziella? Tudo bom? Desculpa Olá, incomodar a sua apresentação, viu? Nós acabamos de terminar uma solenidade de entrega de carteiras aqui, por isso que não consegui entrar antes, e passei aqui para cumprimentá-los, agradecer a você, doutor Sérgio, pela disponibilidade de estar aqui na nossa subseção, do Paulo, do Cláudio, nossos diretores, agradecer por esse evento, e a Graziella também, presidente da nossa comissão, que tem feito um trabalho aí brilhante junto com todos os membros dessa importante comissão. Viu, Graziella? Muito obrigado, fiz questão de passar aqui. O Ivan, eu acho que está aí também, nosso tesoureiro, que também passou para prestigiá-los. Cumprimentar a todos e a todas que estão assistindo, agradecer aos nossos funcionários, colaboradores, e desejar um bom evento a vocês. Viu? Muito obrigado, e
uma boa noite. Acho que o Ivan está aí também, quer dar uma palavrinha, viu? Veio prestigiar, viu? Doutor Sérgio, Graziela e amigos e amigas. Obrigada, doutor. Graziela, a todos, sejam todos muito bem-vindos. Presidente Daniel, obrigado pela participação. Obrigado quem pôde destacar aí uns minutinhos da nossa véspera de feriado para ouvir um pouquinho do que temos para aprender na palestra de hoje. Agradecer a todos da comissão pelo incansável trabalho, né? São vocês que nos tornam mais eficientes no dia a dia aí com tantos eventos diários, palestras. Então, a gente só tem a agradecer. Eu não quero me alongar muito, mas o interesse era passar para dar um oi a todos, agradecer as meninas da OAB que sempre nos auxiliam aí nessas palestras virtuais, que começaram como um desafio e hoje em dia já dominam aí de todos os tipos de plataformas possíveis e imagináveis. Então, meninas, muito obrigado. Andressa, Carol, Bia, acho que são as três que estão aqui, a Miriam. Muito obrigado a todos. Obrigada. Doutor Daniel Blickstein, doutor Ivan Castrese, eu que agradeço o honroso convite que me foi formulado pela doutora Graziela Velasco, presidente da Comissão de Seguros da seção de Campinas da OAB, e digo a vossas excelências que eu estou muito feliz em estar aqui tratando de um tema que para mim é precioso e mais ainda poder trazer a vocês elementos do seguro e o seu enfrentamento com a Covid, essa que é uma ciência tão importante ao ser humano. Então, contem sempre comigo. Eu já estava aqui engatando ali uma segunda para a terceira marcha da minha fala, mas eu paralisei com muita alegria, porque é sempre uma honra ver o presidente da seccional, e eu não poderia deixar de agradecer a Vossa Excelência por esse convite tão carinhoso e tão generoso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Sérgio. Boa palestra. Obrigado, Graziela. Obrigada. Pode continuar, doutor Sérgio, a palavra é sua. Bom, vamos então voltar aqui para a nossa conversa. A gente estava tratando dos efeitos da pandemia no setor de seguros e eu então ia comentar sobre as questões ligadas às coberturas de seguro, como isso foi examinado. Então, houve ali algumas discussões muito interessantes sobre as exclusões, as definições na apólice, especialmente sobre esses temas envolvendo pandemia, epidemia, catástrofe, inclusive doenças infecto-contagiosas, que é naturalmente um tema sensível sobre todos os aspectos. Então, a questão que se colocava para exame, e naturalmente para efeito de cobertura tanto técnica quanto jurídica do seguro, era se o sinistro decorrente da pandemia estava rigorosamente visto e garantido pelos contratos de seguro, mas também pelos contratos de resseguro. Então, os riscos de epidemia e de pandemia, o que se percebeu é que eles são tradicionalmente excluídos de qualquer desses contratos, sejam os contratos de seguro de pessoas, de propriedade ou até mesmo de responsabilidades. Por que isso? Essas exclusões elas têm como fundamento, basicamente, obstáculos no campo técnico e no campo atuarial, especialmente para a apuração do prêmio. E aí é possível identificar dois elementos que fundamentam essas dificuldades. O primeiro deles é a severidade extremamente elevada de sinistros em uma pandemia, como nós estamos vendo. Nós estamos vendo uma quantidade muito grande de contaminações, levando a internações hospitalares, a consultas médicas e, lamentavelmente, em muitos casos, a óbito. Isto é uma severidade muito grande, porque não se esperava um número tão forte, tão elevado, de uma hora para outra. E o outro elemento é que o grupo segurado acaba sendo atingido em uma proporção que torna os reflexos desse sinistro prejudicando naturalmente o mútuo, uma vez que o seguro é um mútuo. O segurador recolhe e administra os prêmios de seguro. Então, na medida em que a gente tem uma severidade de sinistro,
a gente tem uma escala não programada que faz com que lá na frente seja preciso reajustar, por exemplo, os prêmios para que aquele mútuo possa ter um reajuste dos valores necessários a honrar as obrigações consequentes. Então, esses são, basicamente, os dois fundamentos de ordem técnica atuarial que fazem com que, historicamente, seguradores e resseguradores saiam desse tipo de risco. Mas aí é preciso a gente olhar um pouco esse passado recente. Qual foi o comportamento do setor de seguros ou do mercado brasileiro? E aí, como eu disse no início, a resiliência e a solidariedade foram a marca do setor de seguros no Brasil. Porque as companhias de seguro, embora elas não apresentem clausulados uniformes, quer dizer, não há ali conceitos definidos para epidemia e pandemia, a gente percebe uma exclusão, não raro, bastante comum, desse tipo de cobertura nos contratos, né? Isso foi muito comum. E eu até trago aqui para vocês, embora a exclusão seja comum, ela é também simples, né? O que a gente mais viu foi essa cláusula aí que está na tela. Riscos excluídos, epidemias e pandemias, desde que declaradas pelos órgãos competentes. Então, logo de cara, o mercado se deparou com essas exclusões. E aí começou ali uma conversa daqui, uma conversa dali, percebeu-se a necessidade de buscar com os resseguradores o não descasamento, ou uma análise com os resseguradores da possibilidade de conferir cobertura para evitar exatamente, como eu disse, um mal maior ao setor, aos segurados, né? Então, esse agir dos seguradores em consonância com os resseguradores foi uma medida prudencial e contribuiu para evitar consequências catastróficas ainda maiores. Afinal, naturalmente, os resseguradores eles são parceiro dos seguradores e a maior moeda de um ressegurador num sinistro chama-se informação, transparência. Então, o agir dessa maneira por parte dos seguradores e com velocidade produziu, de um lado, a resiliência que nós falamos e, de outro lado, a percepção dos segurados que, notando esse comportamento muito adequado, procuraram até mesmo antecipar as suas renovações de contrato. Isso foi muito importante. Eu queria falar rapidamente com vocês de alguns ramos especificamente, para que a gente possa ter ainda uma noção um pouco mais ampla de como eles foram afetados. Então, por exemplo, se a gente pegar o ramo de seguros de responsabilidade civil, eu diria que o impacto foi bastante grande. Então, nós olhando ali, por exemplo, os pedidos de cancelamento de cobertura de RC para empreendimentos paralisados, eu coloco aqui um exemplo, o shopping center, nós tivemos uma carga muito elevada de pedidos de cancelamento, porque, obviamente, o comércio fechou, né? Lamentavelmente, inclusive, nessa chamada segunda onda, boa parte do comércio que não fechou na primeira está fechando, e isso certamente leva a um cancelamento dessas apólices. Houve pedidos de extensão de cobertura para locais com riscos alterados, a gente percebeu vários riscos que foram modificados, por exemplo, chegamos a ter uma fábrica de automóvel que passou a ser utilizada parcialmente para produzir equipamentos médicos, e, claro, há uma nítida diferença em termos de responsabilidade civil sobre o que um veículo pode produzir e o que um equipamento médico vai produzir, não é? Então, houve ali um pedido de alteração e os seguradores aceitaram em massa, praticamente não houve recusa, claro, ali com alguns ajustes de prêmios, né? Alguns sub-ramos no seguro de RC tiveram impactos específicos, né? Por exemplo, o RC empregador, o RC de empresas, hospitais, clínicas, de médicos, o de eventos e o de dirigentes e executivos, o D&O. Por exemplo, aqui no empregador, nós tivemos lá no início da pandemia uma ação direta de inconstitucionalidade, a 6342, lá no Supremo Tribunal Federal,
que, ao apreciar a medida provisória 927, ela considerou como doença ocupacional casos de contaminação de trabalhadores pela Covid. E como as apólices de RC empregador ela tem ali uma cobertura unicamente relacionada a acidente, nesse aspecto ela conseguiu ter uma certa blindagem, vamos dizer assim. Mas, mesmo assim, nós tivemos algumas interpretações distintas, inclusive no próprio judiciário. Quando a gente olha o seguro de responsabilidade civil de empresas, hospitais e clínicas, a gente percebeu vários sinistros por óbitos decorrentes de contaminação de pacientes, de empregados e de terceiros, algo que inclusive, ainda está, lamentavelmente, ocorrendo, porque é muito difícil conter um inimigo invisível como é o vírus da Covid-19, né? Então, sem dúvida, um tema muito desafiador para a técnica do seguro e para o direito, principalmente quando se trata de análise de cobertura, e faz com que você tenha que analisar, na verdade, o nexo de causalidade entre a contaminação e o fato em si, o local, e inclusive as medidas que foram adotadas por hospitais, clínicas, etc. Não é um tema fácil, desafia muito a turma de sinistro, mas eu devo dizer a vocês que a gente, felizmente, não encontrou aqui grandes dificuldades e muito menos grandes litígios entre segurados e seguradores, que, em geral, entraram em acordo e as indenizações saíram aí dentro de um tempo razoável. Responsabilidade civil médicos, conhecido também como E&O, bem, os profissionais de saúde ainda estão enfrentando muita dificuldade, né? Como todos estão vendo, né? Sobretudo em relação à sua responsabilidade por erro médico. Lá no início da pandemia, o erro médico ele estava, inclusive, muito mais fácil de ocorrer, porque a medicina estava agindo como uma espécie de tentativa e erro, né? Medicamentos foram lançados aos pacientes sem ter tido um estudo prévio. Da mesma forma, tratamentos ali durante a CTI com pacientes em estado grave, várias tentativas foram feitas para utilização de medicamentos e de técnicas que, em princípio, não se sabia se eram corretas ou não, mas que, por inspiração e por intuição, dentro de uma pandemia, o médico precisa se utilizar, mas que pode, sem dúvida alguma, criar ali, levar a um erro médico e provocar não só óbitos, mas também sequelas decorrentes da doença. Esse tipo de sinistro nós registramos e foram e estão sendo ainda também devidamente indenizados, né? Reclamações baseadas em resultados negativos de tratamento, na própria saúde dos pacientes, enfim, elementos experimentais absolutamente necessários, né? E aqui a gente precisa entender que os médicos agiram dentro daquilo que se esperava da medicina naquele momento. No campo da responsabilidade civil de diretores e gerentes, nós vimos um crescimento muito grande desse seguro com a crise econômica, e aí eu trago aqui uma questão, uma informação de ordem numérica, né? Nós tivemos um volume de prêmio bastante elevado, ele saltou de 226 milhões de reais em 2019 para 396 milhões em 2020, um aumento ali de quase 75%. E preocupação cada vez maior dos executivos, óbvio, com os reflexos das decisões que eles estavam tomando e ainda estão durante um momento tão grave como esse momento da Covid-19. Há um relatório da GCS, para quem não conhece, a GCS do Grupo Allianz, é a resseguradora do Grupo Allianz, uma das maiores resseguradoras do mundo, um relatório que saiu recentemente, em que eles concluem que há um ambiente volátil, muito volátil e muito incerto ainda, dificultando o planejamento de médio e de longo prazo desses executivos e, consequentemente, aumentando o risco. Isso fez com que eles procurassem, e ainda estão procurando, a contratação desse tipo de apólice. Nos seguros de responsabilidade civil eventos, a gente tinha uma expectativa de sinistros muito impactantes. Mas isso, felizmente, acabou não acontecendo, porque a medida provisória 948, lá de abril, no início da pandemia,
ela permitiu uma renegociação de reservas, uma alteração de eventos, mesmo aqueles já pagos, e então, essa renegociação com o reembolso, com alteração e remarcação, isso praticamente fez com que todo o setor de eventos evitasse um mal maior. Aliás, é um dos setores que mais sofre com esse problema da pandemia, mas fez com que eles pudessem, de alguma maneira, gerenciar bem os seus sinistros e, consequentemente, o impacto no seguro foi bastante pequeno. No seguro rural, que está em uma trajetória ascendente muito grande, e, obviamente, isso se explica porque as pessoas não só precisam comer, mas as pessoas em casa comem muito mais, por incrível que pareça. Eu, por exemplo, não sei vocês, mas a minha massa aqui esférica do meu abdômen está muito maior do que era antes. Inclusive, as minhas camisas já precisaram ser reajustadas, né? É claro, a gente fica... Eu estou aqui fazendo uma brincadeira, mas é uma realidade. A gente fica em casa durante um período como esse, sem saber o que vai ocorrer. Então, tem o lado psicológico que influencia muito a nossa tomada de decisão, né? Cria um subjetivismo às nossas decisões e, consequentemente, nos provoca, nos exigem algumas escapadas, né? Alguns vão ali fazer uma atividade física mais intensa, outros vão assistir os seus filmes, ouvir sua música, outros preferem comer, outros beber, não é? Mas o fato é que todos comem, né? E, claro, essa é uma atividade que não parou, e, inclusive, teve um grande incentivo do governo federal, o que é comum, todos os governos precisam e têm incentivado a agricultura no país, e isso fez com que o volume de prêmio no acumulado do ano crescesse à ordem de 28%, praticamente 4,38 bilhões de reais só de prêmio de seguro rural. Nos seguros saúde e de pessoas, a gente percebeu um forte movimento pela sua procura por parte da classe média alta. Os seguradores de pessoas e acidentes, quando eles perceberam o problema, como eu já falei no início, os reflexos da pandemia, eles resolveram garantir as coberturas e, inclusive, estão fazendo isso. Aliás, hoje saiu uma reportagem no Valor Econômico, vale a pena dar uma olhada para quem quiser, sobre exatamente o aumento do volume de contratos de seguros de pessoas no Brasil por conta da pandemia. Esse foi um reflexo muito, muito, muito percebido pelo setor, porque há um sentimento natural do ser humano de proteção da sua família, sobretudo. Da sua proteção, mas mais ainda da família. O que a gente notou nos últimos 6, 8 meses foi, inclusive, um aumento da busca por operações chamadas de blindagem patrimonial, tanto da classe média como da classe média alta. E essa blindagem patrimonial, que passa ali por uma necessidade de se organizar o patrimônio para o caso de um eventual falecimento, seja do marido, da esposa, do avô, da avó, enfim, daquele ente que comanda a família, isso esbarrou também nos seguros de pessoas que tiveram um crescimento enorme ao largo desse período. E, claro, tudo ali por conta do sentimento que prevalece nessas horas de uma proteção pessoal e também a própria família. Então, claro que a Covid está no seio desse aumento e certamente continuará, porque, infelizmente, a gente está percebendo que é uma pandemia, mas que também vai virar uma pandemia endêmica. Ela vai e volta, nós vamos ter aí que, certamente, tomar vacinas por longos anos até que ela haja um controle sobre ela. Então, essa é uma carteira que provavelmente será muito, muito afetada com o aumento de vendas. Então, se tiver aqui algum corretor me ouvindo, eu sugeriria aplicar o seu tempo na busca desse tipo de negócio, porque, de fato, ele vai ter um impacto muito positivo para todos. Aqui o VGBL, que, no fundo, ele está muito ligado ao seguro de pessoas, ele teve um crescimento muito expressivo, ele teve uma alta de quase 50% na comparação
de 2019 com 2020, e só nos 2 primeiros meses de 2021, essa arrecadação, que já tinha aumentado em quase 50%, já está promovendo ali um aumento de 24,9%. Então, tudo isso, quer dizer, o VGBL nada mais é do que um seguro de pessoas mais sofisticado, envolvendo um produto de previdência. Então, isso tudo está dentro daquele aspecto de blindagem patrimonial que eu me referi e que faz com que, de um lado, o setor segurador possa arrecadar esse prêmio, de outro, garantir essas coberturas aos segurados durante a pandemia. Nos seguros de transportes, o que nós percebemos, sobretudo no início da pandemia, foi uma redução muito significativa, até pelo fato de que o transporte de pessoas e mercadorias praticamente foi a zero, especialmente o aéreo e o marítimo. Depois, o terrestre foi ali meio que recuperando no campo das mercadorias, e aí chegamos a um ponto até que ali no final do primeiro semestre, que já se tinha um aumento do volume transportado bastante razoável ali na faixa de 41%. Eu até brinco dizendo que nem tudo são trevas, porque nos meses seguintes o aumento foi muito crescente, sobretudo o transporte rodoviário e o marítimo, em razão de que as pessoas em casa começaram a ter acesso às compras eletrônicas e as mercadorias precisavam e precisam ser entregues. Então, a logística mundial teve uma alteração muito interessante, né? As pessoas passaram a receber na porta de casa as suas mercadorias, que naturalmente precisavam contar com esse tipo de transporte, e, por sua vez, com as coberturas de seguro. Aqui, importante para quem trabalha com seguro de transporte, vale mencionar alguns cuidados. Por exemplo, é necessário ficar muito atento no prazo de duração dos riscos, né? O início e fim. A gente percebeu ali uma ampliação de prazos nessa cadeia de comércio exterior, em razão da interrupção e suspensão de atividades. Então, isso foi preciso olhar as apólices para poder manusear o início e fim desses riscos. E aí, claro, a gente sugere aí para quem trabalha com esse ramo solicitações prévias aos seguradores para concessão de prorrogação de cobertura, que, claro, vai estar sujeito a prêmio adicional. Mas isso é importante porque a gente está tendo aqui ainda uma segunda onda com muitos reflexos. Esperamos que não venha uma terceira. Eu sou um entusiasta desse pensamento, eu sou muito otimista, tenho certeza de que essa segunda onda vai finalizar e aí ela vem finalizando junto com uma aplicação em massa de vacina. Acredito e torço para que no segundo semestre a gente tenha um controle da doença e, consequentemente, uma economia um pouco mais pujante, né? Aqui, ainda rapidamente, algumas sugestões para quem está mexendo com carga, né? Quer dizer, ter muita atenção nas cargas resfriadas e congeladas dos produtos transportados em cadeia fria, porque isso tem prazos automáticos muito exíguos, né? Cuidado com os limites e acúmulos de valores, por exemplo, cargas em armazéns de terceiros, transportadoras ou armazém de trânsito, isso é muito complicado, né? Portos, aeroportos, alfândega, comboio, enfim, e ficar de olho na necessidade do aumento dos limites. Além do aumento dos limites nas apólices, os limites econômicos, também no agravamento de risco e aí na proporcionalidade, que são 3 elementos que caminham muito junto quando você está operando essa nova logística de transporte mundial que a gente está verificando. Então, os seguradores estão trabalhando aí com o olho muito próximo desses elementos e, da mesma forma, os corretores. Isso, claro, para evitar aí litígios, para que não esbarre aqui nos advogados, que, embora a gente precise disso para poder sobreviver, mas a gente também pode sobreviver orientando preventivamente para que eles não ocorram, né? No seguro de automóvel, a gente notou que o seguro de automóvel, sendo ali um produto muito popular, a cobertura sofreu demais, né? Porque o isolamento social gerou, de um lado, a diminuição do uso, com queda nas vendas, e, de outro, uma redução da demanda por cobertura, o que é muito natural. Foi praticamente impossível vender veículo. Vender veículo não é uma tarefa como você vender, por exemplo, alimentos, né? Como você vender roupas e que você recebe em casa, né? Vender veículo requer ali
um cuidado maior, uma aproximação entre comprador e vendedor, enfim, todos sabem como funciona, então foi um impacto muito forte, né? Então, ao mesmo tempo, o isolamento impulsionou o interesse por produtos por demanda, e isso foi muito interessante, né? Tem se acelerado bastante no mercado de seguros o lançamento de seguro de automóvel na chamada modalidade liga e desliga, né? Que é aquela que você paga quando você usa, né? E chegou-se até a perceber a triplicação eu diria, desse tipo de cobertura. Isso foi muito interessante, porque trouxe a necessidade de uma criatividade cada vez maior por parte dos seguradores. Esse que é, aliás, um dos seus maiores patrimônios, é a criatividade do segurador. Nos riscos de responsabilidade civil cibernética, ou unicamente riscos cibernéticos, nós vimos um forte número de ataques de hackers na pandemia, o que fez disparar a procura por esse seguro, não só para proteger as empresas, mas também para proteger pessoas físicas em suas residências, sendo ali expostas, muitas vezes tendo os seus dados expostos nesses ataques de hackers, né? Para vocês terem uma ideia, há um relatório da Norton Security Report que diz que 46% dos brasileiros entrevistados por eles sofreram algum tipo de dano, não foi de ataque, mas de dano pelos ataques de hackers. Então, 46% dos entrevistados tiveram um dano por ataque de hackers, né? Atualmente, o número é muito maior, claro, porque tem muito mais gente trabalhando e muito mais gente vulnerável com esse trabalho remoto em casa, sobretudo, né? As leis também de proteção de dados que estão em vigor, tanto aqui como nos Estados Unidos, na Europa, criaram um alerta maior e, naturalmente, trouxeram uma necessidade de proteção dos dados de terceiro, consequentemente, exigindo que cada um de nós que opere com dados de terceiros sejamos preocupados com esse tipo de responsabilidade e, consequentemente, nos leva a pensar na contratação de seguros para riscos cibernéticos. Para vocês terem uma ideia, os corretores passaram a ter ali uma diversificação de produto e estão investindo bastante. Estava até conversando com a Graziella antes, os seguradores agora nós estamos para receber nas próximas semanas uma nova circular da Superintendência de Seguros Privados só sobre seguros de responsabilidade civil, que vai incluir riscos cibernéticos. Isso vai permitir ao mercado uma ampliação de produtos e, consequentemente, para quem é corretor, oportunidade preciosa para uma demanda cada vez mais crescente no mercado brasileiro de seguros. Então, fiquem atentos. Aqui um tema que foi também objeto, e ainda é, de alguma preocupação, não só no Brasil como no exterior, que é a cobertura para os chamados lucros cessantes, né? Isso chegou a ser considerada, essa discussão, uma das questões mais impactantes da história do mercado de seguros no Brasil e no mercado ressegurador mundial. Mas aqui no Brasil, e eu vou explicar já para vocês, ele tende a não ter maiores problemas, como a gente está percebendo, embora no exterior a situação tenha sido crítica, né? Para vocês terem uma ideia, por que no Brasil a gente não deve enfrentar problemas? Porque a gente critica tanto a SUSEP, né? Mas a SUSEP praticamente salvou o mercado de seguros brasileiro de um mal maior. Ela criou uma circular em 2017 em que ela permitia a contratação dos seguros de lucros cessantes de uma maneira isolada, não apenas como um risco acessório, mas como um risco principal. Então, isso fez com que o mercado oferecesse aos seus clientes uma opção. E os clientes, em sua maioria no Brasil, optaram pelas coberturas agregadas, em que a cobertura do lucro cessante só funciona se a cobertura principal funcionar. Para vocês terem uma ideia, se você tinha ali um empreendimento que se incendiou e você tinha uma cobertura para incêndio com uma cobertura acessória de lucros cessantes, então, ocorrido o incêndio, que é o evento principal garantido, dava-se a cobertura do lucro cessante. Para se ter a cobertura do lucro cessante, por exemplo, de um restaurante que fechou porque não pôde operar
né, em razão da pandemia, esse restaurante só poderia pleitear essa cobertura se ele tivesse, na forma da circular SUSEP de 17, uma apólice específica de lucro cessante, o que não foi o caso. Está aí a circular 560, porque é um seguro que vendeu pouco, mas os que venderam foram pagos, as indenizações pleiteadas foram pagas, né? Então, a gente teve uma situação aqui, e continuamos a ter uma situação sobre esse tema do lucro cessante no Brasil bastante tranquila. No entanto, no exterior, como a gente vai ver, o cenário é muito diferente. Para vocês terem uma ideia, já em março de 2020, ali no início da pandemia, houve o registro da primeira ação coletiva nos Estados Unidos contra o Lloyd's, o mercado do Lloyd's de Londres, que é o maior mercado de resseguros do mundo, no estado da Louisiana. Hoje nós já temos registrado nos Estados Unidos 167 novas ações coletivas. Quer dizer, a maior discussão é se nas apólices de danos materiais, em que eles negociam lá, diferente da gente, eles negociam no chamado all risks, ou seja, todos os riscos. Então, a pergunta era, lucros cessantes estariam incluídos em all risks? Essa é uma questão que ficou aí para ser examinada pelo judiciário. A tese das seguradoras, eu procurei examinar alguns casos e pude fazer um resumo, elas alegam, em geral, que a maioria dos clausulados nos Estados Unidos exclui os danos causados por vírus. Há também a alegação de que os clausulados exigem como um gatilho da garantia a ocorrência de um dano físico, como é aqui no Brasil. Por outro, eles também entendem que locais com incidência do vírus, como hospitais, por exemplo, eles não tiveram suspensas as suas atividades. E também algo muito comum nos argumentos deles é que a existência do vírus não causa necessariamente um dano material à propriedade e, portanto, não a torna inabitável, né? Nós chegamos a ter ali proferido uma decisão em Nova York, em uma dessas ações coletivas, reconhecendo a inexistência de cobertura. Mas eu já fiz, pelas minhas últimas pesquisas, eu já observei que o que é muito comum nos Estados Unidos, o início de um acordo em massa, né? Essas ações coletivas, quando se quer algo nos Estados Unidos, quando se quer um acordo, eles ajuizam as ações, vão criando ali uma expectativa de uma peleja, um processo muito longo e custoso, e o que faz com que as empresas venham negociar, que é o que está acontecendo agora por lá. Na Europa foi um pouco diferente. Na Inglaterra, por exemplo, o órgão regulador local ele ingressou com uma demanda judicial visando declarar a cobertura para a interrupção de negócio por conta de lucros cessantes para uma quantidade bastante razoável de seguradores que venderam apólices lá no mercado inglês. Essa ação, inclusive, foi apelidada de test case. O tribunal considerou procedente o pedido e condenou as seguradoras a pagar. Mas antes dessa condenação, houve uma apreciação preliminar, e depois dessa apreciação preliminar, em que o tribunal já ventilava a procedência da demanda, mais da metade das seguradoras que estavam nesse processo resolveram pagar os seus clientes. E depois que o tribunal promoveu a decisão final, praticamente todos os demais fizeram esse pagamento. Na Suíça, a gente percebeu que essa seguradora Helvetia, que é uma das maiores do mercado suíço, ela aceitou um pagamento, ela fez um acordo com os seus segurados e assumiu ali 50% das perdas reclamadas por lucros cessantes, mesmo estando esses riscos excluídos nas suas apólices. Na França, a seguradora AXA, que é uma seguradora estatal e a maior seguradora francesa, que detém a maior parte dos seguros, por exemplo, do comércio local, restaurantes, hotéis, etc., promoveu vários ajustes de provisão depois que ela teve uma primeira sentença de condenação e, na sequência, logo após essas provisões, ela partiu para a realização de acordos, praticamente solucionando o seu problema com seus segurados através de composição.
Na Alemanha, a gente identificou uma solução muito criativa. A região da Baviera se juntou com o Ministério da Economia e construiu um acordo em que 70% do prejuízo ficou com o governo, 15% com as seguradoras e o restante com os segurados. Isso virou ali, foi até apelidado de uma espécie de socorro socioempresarial, até para evitar ali uma judicialização, algo que ninguém gostaria de ver, né? Então, assim, esse foi o quadro lá no exterior. Eu aqui, já me encaminhando para o final, para não cansar mais os senhores, eu trouxe ainda esse tema da prevenção, da mitigação, do gerenciamento de riscos, porque é um tema que, para nós, se mostrou muito efetivo durante esse período, né? Então, por exemplo, inúmeras medidas foram e ainda estão sendo adotadas pelos seguradores e pelos resseguradores para prevenir e melhor gerenciar esses riscos. Algumas medidas que a gente pode destacar: as renovações antecipadas de apólice, como a gente viu aqui, as alterações para ampliar ou diminuir, melhor dizendo, para ampliação ou diminuição do objeto segurado, porque aí vai depender do tamanho do risco depois de iniciada a pandemia. Como a gente viu aqui, o risco original teve, em muitos casos, alterações. Cartilha de boas práticas: a Confederação Nacional dos Seguradores, a CNSEG, ela elaborou uma cartilha muito interessante, orientando o setor de seguros a usar de solidariedade, de resiliência empresarial, para que o trato com os segurados pudesse ser ali no mais alto nível em termos de relacionamento, né? Aqui um tema muito interessante, né, para o setor de seguros, que foi, eu procurei trazer aqui a segunda e última edição da revista Sigma, da Swiss Re, uma publicação das mais prestigiadas no setor de seguro e resseguro mundial. Ela diz que a recuperação econômica do setor ela tem uma previsão de ser rápida após a vacinação em massa, o que todos nós esperamos, né? E aí também um outro dado importante que eu percebi foi que o índice de confiança do setor de seguros, divulgado pela FENACOR, a Federação dos Corretores, mostrou uma forte diminuição do pessimismo. Isso é bom porque mantém o setor pujante, né? Ainda alguma reportagem do próprio Valor, do Valor Invest, no final de 2020, é interessante aquela reportagem, porque ela informava que 1 em cada 5 pessoas no mundo inteiro considerava adquirir soluções de seguro. E no Brasil, a procura representava 8% da população. Então, vocês vejam como é importante a atividade de seguros para um momento como esse de pandemia, né? Para vocês terem uma ideia, a maior preocupação dos seguradores e dos corretores durante a pandemia foi exatamente ter cobertura suficientemente ampla para os seus clientes. E aí, no Brasil, a gente, felizmente, percebeu que o mercado, com a sua resiliência, conseguiu amparar, abraçar o setor, abraçar os seus segurados e dar a eles essa blindagem tão procurada. Felizmente, nós não tivemos problemas de insolvência, o que é sempre muito ruim. Ao contrário, nós temos um ajuste de capital das empresas de seguro e de resseguro, muito bom esse ajuste. Enfim, a Superintendência de Seguros Privados tem uma regulação muito eficiente, usando técnicas do chamado Acordo de Basileia, que é um acordo que envolve todo o mercado financeiro mundial. O Brasil está aplicando já esse acordo há muito tempo, e é um dos países que foi um dos primeiros países a aplicar. Isso foi ótimo, porque fez com que as reservas técnicas, as provisões estivessem bastante ajustadas. Então, em um momento como esse, dá uma tranquilidade a todos que dependem de uma indenização do mercado de seguros, né? Aqui, para encerrar, o que eu poderia dizer a vocês? Eu poderia dizer a vocês que esse setor, né, que envolve segurador, ressegurador, corretor, enfim, tanto no Brasil como lá fora, a gente percebeu mostras de um forte comprometimento com os seus clientes e também com o público em geral. E, com isso, consequentemente, um aumento de coberturas em um momento muito difícil da humanidade, né? Mesmo naqueles contratos onde a exclusão de pandemia era indiscutível, foi possível perceber que os seguradores, os resseguradores, procuraram evitar discussões e usaram
o seu capital próprio até mesmo, para poder manter essas indenizações. Importante também ressaltar que essa cartilha de boas práticas lançada pela CNSEG para as seguradoras foi um forte exemplo do comprometimento do setor para a superação da pandemia e, claro, para a imediata recuperação da economia, porque não há uma sustentação econômica que não tenha como base, de um lado, o crédito e, de outro lado, o seguro, que são dois pilares fundamentais do desenvolvimento econômico de qualquer país, em qualquer momento. Então, é sem dúvida uma medida louvável, uma medida que orgulha a todos que trabalham com seguro. O seguro, que nós sabemos, é um dos pilares fundamentais desse desenvolvimento econômico de qualquer sociedade. Bom, eu agradeço, não fico só por aqui, muito pelo contrário, eu me coloco à disposição de vocês para a gente poder aí continuar a conversa, responder perguntas. Vai ser um prazer poder debater com mais profundidade tudo que eu acabei de falar aqui agora. Muito obrigado. Oi, doutor. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui. Eu queria saber, nessa questão do equilíbrio contratual, né? Quando, por exemplo, a pessoa ela faz o contrato de seguro automóvel e ela acaba não mais utilizando o veículo, só fica em home office. Se o doutor já viu casos de pedidos de devolução do prêmio, né? A pessoa pedia devolução do prêmio por não utilizar ou por ter diminuído o risco do segurado. Essa pergunta é importante porque você tem um dispositivo ali no Código Civil que diz que quando você tem uma diminuição considerável do risco, ou mesmo também um aumento dele, é preciso fazer um ajuste de prêmio, né? O problema é que houve uma percepção muito grande de que no primeiro semestre a diminuição foi aceleradíssima, todos ficaram trancados, né? Eu mesmo só comecei a sair para ir ao escritório ali no final de julho, início de agosto. Mas, por outro lado, o segundo semestre registrou um aumento bastante expressivo do uso desses veículos. Então, acabou que, na média, segundo estudos atuariais, isso meio que se compensou. E quando não houve a compensação pelo uso, houve a compensação nas renovações de apólices. Vários segurados tiveram bônus de renovação pelo pouco uso ou pelo não uso dos seus veículos. Há registro aí de vários seguradores, Porto Seguro, a Chubb, enfim, alguns outros de bastante expressão no âmbito de massa, que se utilizaram dessa técnica. Eu tenho mais uma pergunta. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês levantam a mão ou mande aqui no chat para nós. A Covid, ela continua sendo assim, a pandemia, né? A epidemia, ela continua sendo uma excludente do seguro de vida de pessoas, porque foi uma mera liberalidade da seguradora fazer os pagamentos. Existe ainda essa exclusão ou não foi retirada da pólice? E se continua na pólice, se eles estão redigindo de uma forma mais clara e precisa? Ainda tem seguradores que praticam a exclusão, mas em sua maioria essa exclusão não existe mais. Essa exclusão foi no que a gente chama precificada, quer dizer, o prêmio para esses seguros, alguns prêmios foram aumentados, o que é natural, porque você tem um risco maior, né? Alguns seguradores passaram a contratar, fizeram ali um painel de resseguro, no chamado excesso de dano, que é uma técnica que se utiliza. Como nós sabemos, seguro é técnica, né? Não é jogo e aposta. Então, essa é uma técnica em que, quando se atinge um volume financeiro previamente calculado de perdas indenizatórias, entra, então, o ressegurador para garantir aquela diferença. Mas, para isso, é preciso que o segurador contrate esse resseguro, né? Que compre esse resseguro e, naturalmente, vá retirar parte daquele prêmio que ela arrecadou de seguro, ele vai retirar o prêmio de resseguro. Então, o mercado tem feito uma espécie de blindagem. Principalmente aqueles seguradores que operam fortemente nos seguros de pessoas, têm esse tipo de operação. E, com isso, ele estabiliza o preço. Ele consegue manter um preço melhor porque ele amplia a cadeia de vendas, que foi exatamente o que eu mostrei aqui para vocês, né? Só no primeiro bimestre desse ano nós tivemos uma ampliação
nos seguros de pessoas, quase da ordem de 30% sobre a ampliação do ano passado. Então, tudo isso gerou o prêmio novo, que fez com que essa blindagem do resseguro pudesse funcionar e, consequentemente, retirar a exclusão, mesmo sabendo que nós teremos inúmeros sinistros por Covid, né? Principalmente sinistros por óbito, mas também sinistros por invalidez. A Covid não é só óbito, infelizmente ela tem causado invalidez, que acaba por ter ali uma cobertura nesses tipos de seguro de pessoas. Doutora, a gente tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu abrir aqui, né? Boa noite, gostaria de saber como que fica a questão dos seguros saúde com relação à exclusão por infecção de vírus. Os novos seguros começaram a prever? Seguro saúde por exclusão por infecção de vírus, essa não é uma exclusão que tenha sido utilizada, muito pelo contrário, os seguros saúde praticamente todos garantiram os atendimentos. O maior problema no seguro saúde não foi o seguro, mas foi ter acesso ao atendimento, né? A gente, inclusive, nesse momento, tem algumas cidades no país que os hospitais estão absolutamente lotados, né? Aqueles hospitais a rede hospitalar credenciada por alguns planos, essa rede chegou a ter ali um crash, enfim, uma dificuldade de atender porque não tinha mais leito. Então, esse ainda é o maior problema, que, aliás, é o maior problema de qualquer pandemia, é você não ter leitos disponíveis. Quando eles começam a ficar disponíveis, o controle da pandemia começa a ficar melhor, o comércio é aberto, aquela coisa toda. Então, eu posso dizer a vocês que, no campo do seguro-saúde, o problema da negativa de cobertura praticamente não ocorreu. A gente não viu isso ser um problema. Pode ser que tenha ocorrido de maneira isolada, mas, em geral, os seguradores de saúde também garantiram essas coberturas. Ninguém mais tem pergunta? Tem uma pergunta aqui. Espera aí, vamos ver aqui. O Fernando primeiro. Eu não sei destravar. Você pode tirar o microfone, Fernando? Pronto. Estão me ouvindo? Eu estou. Boa noite. Inicialmente, eu quero registrar aqui os meus parabéns. Eu sou o Fernando Valentim, da Sedwick. Eu quero registrar meus parabéns pela iniciativa dessa discussão desse tema, em especial ao amigo Dr. Sérgio Mello, que sempre nos abrilhantou com uma palestra muito fantástica, e seu saber jurídico dentro do contrato de seguros sempre tem nos colocado excelentes reflexões. Eu queria fazer um questionamento, ou até uma reflexão para o Dr. Sérgio a respeito do seguinte: existem estudos devido à redução da biodiversidade, está favorecendo o surgimento de novas pandemias. Doutor Sérgio, o que você pode deixar como mensagem para o mercado de seguro ficar atento a esse surgimento de novas pandemias? O que você acha como importante a gente, do mercado de seguros, observar nos futuros contratos, em função desse surgimento, da possibilidade desse surgimento de novas pandemias? Bom, meu querido amigo Fernando Valentim, aliás, quem devia estar aqui não era eu, era o Fernando Valentim, é um dos profissionais mais renomados, mais experientes e prestigiados do setor de seguros. Muito obrigado pela sua audiência qualificada. Aliás, vejo tantos outros aqui, meu querido amigo Ramiro, do Sindicato dos Seguradores do Paraná, seja bem-vindo, e todos os demais amigos, enfim, é uma alegria ver vocês por aqui. É mesmo, Fernando, um problema que tem que ser considerado, né? O futuro, provavelmente, quem sou eu para prever? Eu não sou um cientista, né? Vai aqui uma mera intuição pessoal, e com base nos fatos que a gente nota, o futuro nos reserva, muito provavelmente, situações parecidas com o que a gente está vivendo, provavelmente em menor escala, né? O ser humano vai se preparar melhor para as novas pandemias, mas certamente nós teremos uma pandemia endêmica do ponto de vista de Covid, quer dizer, ela não vai ser extinta tão rapidamente, isso tem consequências na atividade de seguro. Então, quando a gente olha para essa atividade e olha especificamente para a questão jurídica,
a melhor dica é a transparência, né? Como está sendo feito hoje. Há todo no contrato de seguro uma preocupação de se manter uma transparência nas relações com os clientes para efeito de garantir a pandemia e todas as suas consequências. E uma outra sugestão que perpassa aí a questão técnica e jurídica é se utilizar das ferramentas modernas de pulverização dos riscos, como, por exemplo, o próprio resseguro. Nós temos hoje no Brasil um mercado de resseguro muito pujante, né? Com a abertura do resseguro, que já está completando aí 17 anos, a gente conseguiu trazer capital, trazer, inclusive, profissionais de alto gabarito para o país. Nós temos acesso a uma chamada capacidade de colocação, de pulverização de risco, que é fundamental para riscos dessa natureza. E isso está acontecendo. A gente nota o mercado buscando essas operações em corresseguro, em resseguro de excesso de dano, enfim, usando todas as técnicas ressecuritárias recomendáveis para pulverizar o risco e, com isso, amortecer os efeitos de altas sinistralidades que, porventura, virão aí pela frente, né? Então, Valentim, eu acho que essas são assim as minhas palavras que eu poderia te passar nesse momento, mas é um desafio muito maior para o executivo que está na linha de frente, né? Eu até cheguei a falar aqui, quando eu comentei dos reflexos nos seguros de responsabilidade civil de executivos, dos reflexos dessas decisões que precisam ser adotadas com rapidez, mas também com eficiência, não é? Exige-se muito deles, tanto que eles acabaram por comprar muito seguro D&O. Isso se dá também no setor de seguros. O segurador ele tem a vantagem de poder usar de sua criatividade e de ferramentas técnicas muito sofisticadas, mas ele precisa ter velocidade, ele precisa ter proatividade. Felizmente, a gente tem notado isso aqui no país, e não só aqui, fora também, mas é preciso ficar atento para não ser pego de surpresa, como, aliás, não foi aqui, né? O ajuste de capital feito pela SUSEP ajudou bastante o mercado a absorver esses riscos, mesmo excluídos das apólices. Okay, obrigado. Agora, o Jaime também queria fazer uma pergunta. Só abrir o microfone, Jaime. Oi, Jaime. Boa noite. Meu nome é Dr. Jaime Monteiro Alves, sou advogado aqui do Espírito Santo. Eu sou membro da Comissão de Direitos Securitários da OAB aqui do Estado. Falo em nome do meu amigo e presidente, Gustavo Siciliano Cantizano. Eu não sei nem se ele está aí no meio, mas é com muita alegria. Eu queria parabenizar o doutor Sérgio, já o conhecia, né, dos seus livros, das suas palestras, ainda não o conheço pessoalmente, mas queria parabenizá-lo pela belíssima palestra. A primeira coisa que eu queria lembrar ao doutor Sérgio, e eu acho que ele há de concordar comigo, que o mercado brasileiro, com essa pandemia, tem demonstrado muito equilíbrio e, sobretudo, muito envolvimento, né, institucional. Mas eu queria fazer uma pergunta, doutor Sérgio. Eu acho que o senhor já entrou mais ou menos nesse tema ao responder o digníssimo colega doutor Fernando, com relação a uma possível vitalização ou revitalização do mercado segurador com a adoção de novos planos de resseguro, até para equilibrar mais a operação e os riscos, os novos riscos que estão por vir. O senhor acredita que vai haver uma nova revitalização do resseguro, até ganhando mais visibilidade, né, doutor Sérgio? Eu sou advogado nessa área, né, há quase 40 anos, e eu confesso que nós estaremos aí vivendo novos tempos no mercado de seguro. Acho que a palavra que o senhor deu foi muito boa, porque ela, sobretudo, doutor Sérgio, nos traz otimismo. Eu acho que é importante, sabe, todo palestrante, todo expert, trazer essa palavra de ânimo. Eu queria parabenizá-lo e gostaria também de uma apreciação de Vossa Excelência acerca dessa revitalização do setor, dos planos de resseguros, para dar mais equilíbrio aos contratos de seguro. Obrigado. Doutor Jaime, eu que agradeço as suas palavras muito gentis e quero aqui, em seu nome, saudar toda a seccional da OAB de Vitória
e que Vossa Excelência aí representa com muito mérito, e os meus queridos amigos, dizer que não faltará oportunidade para nos ver e, quem sabe, comer aquela moqueca capixaba que muitos que certamente estão aqui gostam, né? Pois é. Então, muito obrigado pelas suas generosas palavras e pela pergunta. Pela pergunta, porque ela me permite observar um fato muito menos jurídico e muito mais econômico, que é a pujança, a sustentação econômica do setor de seguros mundial. Nós passamos, a humanidade passou nos últimos 50, 80 anos por situações muito difíceis. Enfrentamos ali guerras, enfrentamos situações, eu diria, inusitadas, como o 11 de setembro, mas que trouxeram prejuízos astronômicos do ponto de vista patrimonial e pessoal. Enfrentamos tempestades, intempéries em todo o mundo, que também, com a sua força, promoveram muitos prejuízos ao redor do mundo. Isso tudo não foi suficiente para destruir esta indústria. Ao contrário, a indústria do seguro e resseguro cada vez mais se reforçou. E não há segredo, Jaime, não há segredo. Por quê? Porque a indústria do seguro e resseguro se utiliza de técnicas fundamentais para pulverizar os riscos. É fundamental não se afastar dessa linha de atuação. Para você ter uma ideia, a Petrobras é uma empresa segurada por uma seguradora brasileira, porque a emissão da apólice precisa ser feita por uma seguradora brasileira. Mas o resseguro da Petrobras, dos seus riscos, praticamente abarca todas as principais seguradoras que operam no mundo. Se houver um sinistro Petrobras, você vai ter, aqui no Brasil, capital vindo de resseguradores do mundo inteiro. Foi assim, por exemplo, para quem lembra do naufrágio da plataforma P-36, na ocasião, a Petrobras foi indenizada em 498 milhões de dólares, pagos por um consórcio de mais de 70 resseguradores ao redor do mundo. Então, é isso que faz o setor de seguros e resseguros ter uma estrutura econômica capaz de suportar os efeitos de catástrofes, de epidemias, de pandemias, de intempéries, enfim, que eventualmente sejam provocadas, né? Eventos que nós não queremos, mas que nós precisamos nos preparar para eles. É como eu disse lá no início, o homem do seguro, um profissional do seguro, opera, trabalha com as incertezas, mas também trabalha com a beleza do ser humano. Então, acho que o recado é esse, é continuar usando as técnicas disponíveis, não se afastar delas, porque essa é a receita do sucesso desse setor no mundo inteiro. E o Brasil não é exceção, muito pelo contrário, a gente encontra aqui hoje um setor muito capitalizado, um setor muito criativo e que nos permite um acesso fácil aos produtos e às soluções de seguro e resseguro, viu, Jaime? É por aí. Temos uma outra pergunta aqui da Milene Favaro, que é a nossa vice-presidente da comissão, sobre o mutualismo, né? Esse impacto no mutualismo e se há uma previsão de futuro risco, se as seguradoras aí vão conseguir suportar todos os pagamentos, se há essa previsão de futuro risco. Essa pergunta é muito importante, porque o mutualismo ele é da técnica do seguro a qual eu acabei de me referir, é um dos instrumentos. O mutualismo nada mais é do que a arrecadação dos prêmios por uma base bastante grande de segurados para que você possa, como segurador, administrar, pagando ali os sinistros que ocorrerem e, no final, fazer a análise, retirando despesas daquilo que é resultado, daquilo que é lucro e daquilo que, eventualmente, é um prejuízo. O segurador, claro, não é uma entidade filantrópica, ele calcula a sua remuneração e, quando há sobra, muitas vezes essa sobra amortiza os preços e faz com que o mercado vire o que a gente chama de mercado soft. Quer dizer, ele passa a ter um prêmio estabilizado ao invés de um aumento. E, ao contrário, quando se verifica um período
de sinistralidade bastante elevada, nós temos, então, um mercado mais hard, um mercado em que os prêmios aumentam naturalmente para recuperar o mútuo. Então, isto é ferramenta de gestão técnica do seguro. É assim que ele funciona no mundo inteiro e é assim que funciona no Brasil. E, como vocês estão vendo, deu um resultado muito positivo, porque nós não tivemos praticamente nenhum problema de insolvência. As empresas estão com seus capitais ajustados e, certamente, o mutualismo continuará sendo usado, e tem que ser, como uma das principais ferramentas de gestão e de transferência do risco para terceiros e, claro, de apuração permanente dos resultados das carteiras. É por aí. Bom, vamos lá. Tem mais perguntas? Alguém tem mais pergunta? Não? Aqui no chat só veio elogios para o doutor, né? Agradecendo essa palestra brilhante e bem reflexiva. Então, se ninguém mais tiver pergunta, eu vou encerrar aqui, tá bom? O evento. Bom, primeiro eu quero agradecer a presidência da OAB por me dar a oportunidade de presidir a comissão. Eu me vejo aí ainda como uma aprendiz, né? Fiquei surpresa com a nomeação, mas muito honrada, muito feliz. Espero fazer um bom trabalho aí para divulgar a cultura do seguro. E a comissão também, pela ajuda, pela presença. A todos que participaram hoje, né, que mandaram pergunta, também agradeço a todos. O doutor Daniel, o doutor Ivan, que tiveram presente aqui, e o doutor Sérgio, né, por, brindar aí a nós todos com essa excelente palestra. Foi maravilhoso, doutor. Muito obrigada, agradeço muito em nome da presidência e da Comissão de Direito Securitário. Bom, eu que queria agradecer primeiro a doutora Graziela Velasco, mais uma vez, pelo convite muito gentil, e dizer que você trabalha com muita eficiência, viu? Funcionou perfeitamente, e também fico feliz pela escolha do tema seguro, um tema tão precioso como a gente viu aqui hoje, e foi a minha ideia provocar mesmo uma reflexão a vocês, mostrar a vocês a importância do seguro para a humanidade, para cada um de nós. Então, é um tema brilhante. Parabéns pela escolha, parabéns à seccional Campinas da OAB pela sua estrutura, pelos seus dirigentes que fazem um belíssimo trabalho, e contem sempre comigo como um profissional dos seguros para conversar com vocês sempre que precisarem. Estarei sempre aqui. Muito obrigado. Obrigado aos assistentes também por ficarem conosco até este momento. Uma boa noite a todos. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Graziela. Obrigado a todos presentes aí, e a Beatriz, que está até o final, a Andressa, a Bia, muito obrigado a todos. Ótima palestra, Sérgio. Sempre um prazer. Obrigado. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Então, está encerrado o evento. Muito obrigada a todos e até a próxima. Até. Tchau.